O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia do 27º domingo do tempo comum nos convida a repensar uma instituição divina e não humana, que é a família, projeto de Deus, comunidade de amor, íntima comunidade de vida e de amor, que tem uma grande missão, seja de guardar, como também de revelar e anunciar o amor de Deus. A família, nos nossos tempos, tão ameaçada, mas permanece ainda como uma chama a fumegar mediante a graça de Deus que a sustenta. Mas é necessário que nós possamos assim entender, por se tratar de uma instituição divina, embora formados por pessoas humanas, frágeis, limitadas, mas tudo isso para tomarmos a consciência de que esta instituição, que é a família, necessita da graça de Deus. Deus a quem criou, e é Ele que sustenta a mesma. Ouvimos na primeira leitura retirada do livro do Gênesis, Deus que se preocupa com Adão, que na sua solidão, Deus percebe que ele necessita de uma companheira. O que é interessante é que Deus, formando este homem da argila, do barro, simbolicamente para revelar a sua fragilidade e ao mesmo tempo entender
que a força de Deus, o hálito de Deus, o Espírito de Deus é que dá vida a este homem. E Deus assim cria o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. E no ato da criação da mulher, Deus retira já de um ser formado, de um ser criado, que foi Adão. E Deus, assim formando a mulher, retirando uma parte do lado de Adão, e queremos assim entender que seja do lado do coração. Do lado do coração, não foi debaixo dos pés de Adão, para dizer que a mulher tem o seu valor, tem a sua dignidade, pois nem sempre elas são vistas como deveriam ser, criaturas de Deus, amadas por Deus, formadas do coração de Deus, expresso em Adão. Meus amados irmãos e irmãs, entendamos ainda que a família, ela precisa mostrar de fato o que ela é, o que ela sempre foi, desde o princípio, comunidade de amor. Mas, Padre, Adão e Eva pecaram. Sim, pecaram, porque desobedeceram, não quiseram cumprir com a lei, com o mandamento do Senhor, que era viver esta comunhão íntima com Ele. E a família de hoje passa por dificuldades, vive a realidade do pecado em si por desobediência, porque Deus continua insistindo, escolhe o bem e não o mal. Procuras a vida e não a morte? E para ainda entendermos melhor, o próprio Evangelho em si vai falar desta realidade da dureza do coração. Se hoje nossas famílias vivem conflitos, sofrem, é por conta da dureza do coração, seja do homem como da mulher também, que ao invés de buscar o diálogo, procura viver a discórdia. A fidelidade prefere a infidelidade, seja para com o esposo ou para com a esposa, ou ainda a infidelidade para com Deus. Nossas famílias precisam ser comunidade de fé, comunidade de amor. É na família a primeira escola da fé, por ser considerada a célula mãe, a célula da sociedade, porque é do lar, é do meio da família que os cidadãos que nós nos deparamos, que somos, sejam bons ou ruins, veio da família. Queremos uma sociedade mais justa? Queremos uma sociedade de paz, de amor, de compromisso com a vida? É dentro do lar, é na família que esses valores precisam ser ensinados ou ainda conservados, para que nossos filhos possam ser a extensão desta comunidade íntima de amor, como rebentos de oliveiras. Conhece a família, ou ainda Jesus, em outro momento, vai usar uma imagem, conhece a árvore pelos frutos. É certo que às vezes os pais cumprem sim com seus deveres,
Há famílias santas que se dispõem a viver a fé e a ensinar. E por sua vez, a dureza do coração não é simplesmente do pai e da mãe, mas dos próprios filhos também, que não querem ouvir, que não querem obedecer seus pais. Imaginam que são super-heróis, que não precisam do conselho, da sabedoria dos mais velhos, de quem já tem a experiência, e quando se deparam com o mundo, que não tem pena e nem dó de ninguém, simplesmente está aí. E tu podes escolher aquilo que tu almejas. Porém, Deus nos ensina que devemos escolher sempre o bem. E não pode ser diferente no lar familiar. É o bem que devemos escolher, é o bem que devemos ensinar, promover, para que esta comunidade possa se tornar cada vez mais forte, resistente contra as ideologias que surgem e que ameaçam. Pudera nós fazermos da nossa família aquilo que a igreja nos ensina, a igreja doméstica, a extensão desta instituição divina que é a igreja, e como eu havia dito também, a própria família é uma instituição divina. Não foi o homem que a criou, mas sim Deus a projetou e convidou o homem, a mulher, a formar esta comunidade de vida e de amor. Devemos nos questionar de que modo eu tenho assumido este compromisso, esta missão, esta vocação. Seja a vida familiar, como também a religiosa, ambos são convidados a viver a santidade, a cuidar, a zelar desta instituição divina. Às vezes, chegamos até a dizer: a minha família está um inferno, lá em casa é um inferno. Mas por quê? Porque nem sempre as nossas ações se assemelham ao nosso Criador, mas sim as ações de Satanás. E a nossa casa, a nossa família é lugar de Deus, é lugar do respeito, do amor mútuo, da reciprocidade, da compreensão, do diálogo. Por isso que as famílias se desfazem, vivem conflitos, porque estas virtudes, estes elementos fundantes, essenciais na vida da família, nem sempre se faz presente. Ainda temos uma compreensão muito errônea da família, da vida a dois. Estamos preocupados não com o amor, com o respeito mútuo, talvez apenas ao sexo. Faz parte desta instituição a procriação, a vida, a paternidade responsável. Mas, a princípio, é o amor, que é Deus. É necessário que se faça presente este Deus em nossa família. Como é que está a minha família? Aonde devo melhorar? E às vezes o problema da nossa família seja eu,
seja você. Mas Deus convida à conversão. Não é assim que Deus quer. Nem sempre foi assim. Por conta da dureza do coração em que veio esta realidade, já no tempo de Moisés, no tempo de Jesus e nos dias atuais, o divórcio. Vale ressaltar ainda que há muitos casais que, embora vivendo no mesmo ambiente familiar, vivem como pessoas divorciadas. Na indiferença, como se o outro não existisse. Cadê aquele compromisso diante do sacerdote, diante da igreja, perante a comunidade? Aquele sim foi na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte o separe. Mas, padre, eu fiz sim esta promessa, mas não estou mais suportando. Mas por que não está mais suportando? O que é que está faltando? É Deus? É amor? É a compreensão de que também sou frágil, que tenho as minhas limitações, que preciso do outro, do perdão do outro? Quantos casais dormem intrigados, passam semanas, meses, até anos? É por isso que nossas famílias tendem à bagunça, à desordem, porque nós damos oportunidade para o inimigo fazer toda esta bagunça. Rezem, busquem Deus, ensinem vossos filhos a terem um coração voltado para o bem, voltado para Deus. Querem que vossos filhos sejam felizes? Mostrem o caminho de Deus. Falem sobre Deus. Faça com que a sua vida transmita a presença de Deus. Em um ambiente de conflito, de brigas, de intrigas, o que vossos filhos vão aprender? Senão a violência? Que amor é este que eu estou ensinando? Que Deus é este que eu estou mostrando aos meus filhos? E tudo isso pode ser renovado quando eu me proponho a mudar. Meu amor, meu bem, você não acha que isso está errado? Que tal nós mudarmos? Eu te machuquei? Estás disposto a me perdoar? Mas não, às vezes, a pessoa não quer se reverenciar diante do seu próprio egoísmo, da sua soberba. Prefere a morte do que a vida, o ódio do que o amor, a infidelidade do que o compromisso com o outro. Meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor nosso Deus possa abençoar nossas famílias. Que o nosso bondoso Deus nos eduque e que estejamos dispostos a esta educação, a este ensinamento que o Senhor nos convida. Eu preciso respeitar a minha família. O meu compromisso, a minha aliança com Deus e com a minha família não pode ser simplesmente dentro do lar. Aonde eu estiver, eu devo honrar a minha família. O meu amor não pode ser um amor fechado em quatro paredes, mas sim um amor que nasce do coração de Deus, amadurece no lar, na família e se expande
na sociedade também. Que a Sagrada Família interceda por nossas famílias, para que esta relação íntima com Deus, com a Trindade Santa, desperte em nós a unidade, a comunhão, o respeito, o compromisso para com a nossa família. Que a instituição divina, dom de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.